Boa noite, galerinha. Mais uma vez eu estou aqui para contar a história que aconteceu alguns anos atrás de um homem conhecido por João, e ele colocou um roçado aqui nessa região. E chegando o tempo da colheita, galerinha, ele foi visitar o roçado, ver como é que estava o legume, e notou que tinha um cervo que estava comendo o feijão, acabando com a lavoura de feijão. E ele preparou, chegou em casa, preparou uma espingarda, uma bate-bucha lazarina que ele tinha, hora de almoço, para a tarde pastorar esse cervo, ou esse veado, né? E ele cavou um buraco no roçado e fez uma cobertura, um esconderijo para pastorar esse veado. Só que no passar do horário do almoço, ele contou para a esposa dele que ia pastorar esse veado que estava acabando com o feijão. E a esposa disse: mas homem, não vá mais hoje para aquelas grotas não. E ele disse: eu vou. Hoje eu mato um veado, lá ele, né? Com as palavras meio perigosas. Muitas vezes a pessoa diz uma mal palavra e acha que aquela mal palavra ficou no vento, não acontece nada. E quando foi assim por volta de 5h30 da tarde, ele preparou a espingarda, colocou uma bala na espingarda e dirigiu o seu roçado. Só que quando, ao sair de casa, ele disse à mulher que mataria um veado, nem que fosse o coisa ruim transformado num veado. E ele saiu para o roçado. Chegou lá no roçado, já 6 horas, já escuro, se intocou-se. E esse veado nada de aparecer. Quando foi quase 10 horas da noite, ele já se arrumando para voltar para casa, de repente ele escuta uma quebradeira em direção a ele, em direção à pastora onde ele estava. E aquela quebradeira, chegando onde ele estava. E de repente aquele veado surgiu da escuridão e veio em direção ao canto que ele estava. Todo caçador que já matou veado sabe que o canto de atirar no veado é debaixo da costela, debaixo da pá. Ali é fatal. E ele, experiente, tinha esquecido da mal palavra que disse em casa, ficou ali pastorando aquele bicho. E quando aquele veadão apareceu, ele não teve na mente, não veio na mente que o veado, quando vem para uma pastora, ele não se aproxima do caçador, ele fica longe. Mas esse veado, ele veio para cima do canto que ele estava. E ele preparou a espingarda e atirou nesse veado na costela. Espingarda boa, lazarina, bate-bucha lazarina. Quando ele atirou, ele viu a bala passar aquele bicho de um lado para outro. A bala bateu e passou de um lado para outro. Quando aquela fumaça baixou, aquele veado continuou de pé. E aquele veado olhou para ele e deu uma risada muito estranha. Deu aquela risada e disse: você errou? Você errou? E ele começou a se arrepiar com aquele negócio. E aquele bicho deu aquela risada estranha e disse: você não disse que mataria um veado hoje, nem que fosse eu transformado num veado? E aí? E começou a dar gargalhada. E esse homem saiu desse roçado, veio para casa correndo, esqueceu até a espingarda, quem sabe. E quando chegou em casa, a mulher dele disse: amor, o que foi que aconteceu? E esse homem ficou triste por vários dias, sem falar com ninguém, triste. Só que um dia ele disse: mulher,
Aquela mal palavra que eu disse na mesa, na hora que nós estávamos almoçando, que eu mataria um veado, nem que fosse o coisa ruim transformado no veado. Foi isso que aconteceu. Eu armei a pastora, preparei a pastora, e quando eu estava ali já por volta de 10 horas da noite, apareceu aquele veado grande, aquele animal grande, e eu atirei. Eu vi quando a bala passou de um lado para o outro, mas aquele bicho olhou para mim, deu uma risada e disse: você não disse que mataria um veado hoje, nem que fosse o coisa ruim transformado no veado? E por isso, minha companheira, que hoje eu estou aqui nessa situação, porque eu vi aquilo que eu falei. Moral da história: muitas vezes a gente vai sair de casa e às vezes diz uma mal palavra, né? Aí acha que aquela palavra ficou no vento, mas aconteceu com esse seu João. Isso é uma história conhecida aqui em Martins. Muitos velhos, o pessoal mais velho contava essa história. E hoje eu estou trazendo essa história porque eu já escutei essa história dos meus tios que contaram essa história. E esse homem, ele viveu aqui em Martins, ele morou aqui em Martins e ele contou essa história. E dessa história foi passando de geração e hoje eu estou contando para vocês. Se vocês gostarem dessa história, deixa o likezinho, o joinha, que mais histórias vai acontecer, vai aparecer. É Bike na Trilha, 201, fazendo trilha, contando história, e é nóis.